Olá, gente, voltamos, né? Quem foi meu aluno aí no curso de TV para a LEP, seja bem-vindo novamente. E quem não foi, quem está chegando agora pela primeira vez, também seja bem-vindo. Vamos estudar aqui CBTU e Universidade Federal de Pernambuco, os dois editais. Tem algumas coisas parecidas, outras coisas bem diferentes, bem distantes. A gente vai vendo aqui, ponto a ponto do edital. Eu vou explicando a vocês o que é que a gente está vendo da CBTU, o que é que a gente está vendo da Universidade Federal de Pernambuco, né, o que é que a gente está vendo só da CBTU, o que é que a gente está vendo só da Federal, o que é que a gente vai estudar em conjunto, que tem nos dois editais. A gente vai fazendo essa troca de informação. Você também pode ajudar, pode mandar os seus e-mails, como aconteceu no curso de TV, né? Vocês interagiram, mandaram um e-mail, a gente trocou alguma informação e fomos nos ajudando para construir aí o curso da LEP. E agora a gente vai construir junto aqui o curso da CBTU e da UFPE. Então a gente vai começar por um tema que tem nos dois editais. A gente já vai direto aqui para o conteúdo, vamos ver a teoria e depois a gente vai resolver questão, né? Porque não adianta estar falando coisa chata de curso online, é quando o professor fala 10, 15 minutos aqui só de apresentação. Você já me conhece? Quem não me conhece, meu nome é Adriano Portela, sou jornalista, né? Trabalhei em TV durante muito tempo, muitos anos, TV Jornal, TV Clube, TV Golfinho, lá em Fernando de Noronha. Faço freelas ainda hoje para a TV Cultura, TV Justiça, lá em Brasília. E hoje em dia estou na parte acadêmica, né, dando aula nas universidades, dando aula aqui e fazendo algumas reportagens direto para Brasília. Não estou nas TVs locais, só estou trabalhando direto para Brasília, daqui eu gravo e mando para lá. Bom, e a gente vai começar agora aqui o conteúdo da CBTU, Universidade Federal de Pernambuco. Vamos lá? Primeiro slide aqui tem dois tópicos, dois primeiros tópicos dos dois editais. A CBTU vem com esse tópico: teoria da comunicação, conceitos, paradigmas, principais teorias e as novas tendências sobre os mass media. Então, a CBTU, esse primeiro tópico é especificamente teoria da comunicação. A gente vai ver as teorias que a gente viu lá no curso da LEP. Quem não estava no curso da LEP vai ver agora comigo todas as teorias. Todas as teorias, quando eu digo todas, eu digo as principais teorias, porque não dá para a gente ver toda a mesma teoria, senão seria um curso muito extenso, mas as que caem na prova de concurso a gente vai ver aqui. E essas novas tendências sobre os mass media, que é um estudo mais atual, né, vindo aí de Marshall McLuhan até os pensadores de hoje, Pierre Levy e outros. E outro tópico aí da Federal, comunicação e jornalismo, modelos teóricos de comunicação e os processos de significação, que nada mais só muda o enunciado, o termo, é a teoria da comunicação em si. Esses dois assuntos aqui dizem respeito à teoria da comunicação, que é o que a gente vai começar a ver agora. E a primeira teoria, para você que não lembra aí de alguma coisa da faculdade, é a teoria hipodérmica, né? Quem vem estudando para concurso está melhor porque vai clareando as ideias. Quem começou a estudar para concurso agora, não se preocupe que a gente vai ver direitinho aqui, vai dar para você assimilar e em casa dar um acompanhado, uma corrida melhor no conteúdo. Eu digo em casa que você pode estar assistindo essa aula aqui em qualquer lugar aí da cidade ou até de outro estado, né? Então, vamos lá, teoria hipodérmica. Teoria hipodérmica ou teoria da bala mágica. Tem alguns tópicos que eu elenquei aqui para você estudar. O primeiro tópico diz que é um estudo baseado nas pesquisas sobre o efeito da propaganda. Ocorreu no período entre guerras, sendo a década de 30 a época de ouro. O modelo comunicativo é a teoria psicológica da ação, behaviorismo, estímulo-resposta. Então vamos explicar o que são esses tópicos aí. A teoria hipodérmica, ou teoria da bala mágica, ela é voltada para a parte psicológica da pessoa. É o estímulo e resposta. Na psicologia a gente estuda um fator chamado behaviorismo. O que é o behaviorismo? Eu lanço o estímulo e a pessoa que está recebendo vai me dar automaticamente uma resposta. Então é isso que os comunicadores da época pensaram. Vamos lançar um estímulo que possamos obter a resposta. Só que em vez de ser eu e você, o indivíduo, esse estímulo iria alcançar a massa como um todo. O que é a massa? Né? A grande população, um número enorme de pessoas
assistindo determinado veículo de comunicação, ouvindo determinado veículo de comunicação, lendo determinado veículo de comunicação. É como se eu jogasse a informação e todo mundo anexasse aquela informação. Como aconteceu, para você facilitar a sua compreensão, aí como aconteceu naqueles BBBs, os primeiros BBBs de Big Brother, né, que a final, todo mundo assistindo aquela final do BBB, ou seja, a Globo lançou aquela informação, né, manipulou a sua mente e você estava ali, você e milhões de brasileiros, assistindo a final do BBB como se fosse a final da Copa do Mundo. Então, esse é o behaviorismo, é o estímulo e a gente obtém uma resposta, só que a resposta a gente obtém da massa. Então, voltando aqui para o slide, ocorreu aí na década de 30, foi a época de ouro aí da teoria, começou a partir daí. O modelo que a gente explicou aqui é do behaviorismo, que retrata essa questão aqui do estímulo-resposta. Eu sou o comunicador, lanço a minha informação e acabo atingindo a massa. Então, toda vez que tiver uma questão na sua prova falando de behaviorismo, falando de estímulo-resposta, a gente tem que ir pelas palavras-chave, né? Modelo comunicativo, teoria psicológica, algo voltado para a psicologia, ou enunciado trato, que foi uma teoria que aconteceu, a época de ouro foi a época de 30, mas foi entre as guerras, né? Começou ali 30 e foi entre as duas guerras. É uma pesquisa sobre efeito. Você já sabe que estamos falando da teoria hipodérmica ou da bala mágica. Temos uma frase aqui de Wright Mills que diz: o indivíduo é visto como um átomo isolado, que reage isoladamente às ordens e sugestões dos meios de comunicação. Ou seja, aqui está o indivíduo isolado na sua casa, né? A casa ficou troncha, mas a ideia é essa. E existem várias outras casas com vários outros indivíduos isolados, famílias isoladas, que estão de frente a um aparelho de TV ou um aparelho de rádio, como era a questão da época ainda na teoria hipodérmica. E o comunicador aqui da redação vai lançar o seu estímulo e esse estímulo vai obter a resposta da massa. E isso seria que o indivíduo como átomo isolado que reage às ordens da comunicação de massa, né? Tem muita gente que ainda é manipulado hoje por determinados programas de televisão. Por que teoria hipodérmica? Você está vendo aí esse desenho da agulha, certo? Da injeção. Teoria hipodérmica pelo seguinte: é como se a gente desse uma injeção e a informação está aqui dentro dessa injeção, entrasse pela pele, né? Tá aí o nome hipodérmica, entrasse pela pele e a informação fosse direto para a corrente sanguínea. Ou seja, eu joguei aquela informação e aquela informação foi absorvida rapidamente por você. A informação foi direto para a corrente sanguínea, então você já sai dali com aquela informação, você já sai manipulado pelo meio de comunicação de massa, pelaquela informação que você recebeu. Por isso, a teoria hipodérmica vem com esse nome, da agulha aí. A agulha, a hipodérmica, entra pela pele e a informação vai direto lá para a corrente sanguínea. Aí a gente pergunta, para você ver aí o desenho, por que teoria da bala mágica? Imagine você estar na rua e de repente, Deus o livre, você recebe uma bala perdida aí, ou seja, a bala veio de imediato, você não teve como reagir. É a mesma coisa na informação, esse nome aí atrelando bala mágica, a informação é jogada e você recebe aquela informação e não tem como reagir, você já está sendo manipulado ali, você recebeu e está dando uma resposta àquele estímulo que eu lancei. Como o estímulo que a gente quer usar aqui é rápido, então usa uma bala, atinge você e você recebe aquela informação. Se eu não quero usar uma bala, eu uso uma agulha, né, pego você, distrai, enfio a agulha, a informação vai direto na sua corrente sanguínea. Né? Parece meio trash essa teoria aí, mas foi a primeira teoria, era a teoria que as pessoas estavam formulando as teorias da comunicação que viriam aí pela frente. E tem um cara que pensou bastante nessa teoria aí, um amigo nosso conhecido da época da faculdade chamado Lasswell, que a gente vai ver aqui mais pra frente. Aqui tem um esquema da teoria hipodérmica. Temos aqui o emissor, a mensagem, que é a informação, o conteúdo que a gente vai passar, né? O canal, vamos supor que naquela época, né, anos 30, seria o rádio ou o jornal impresso. A massa, que é você. Você é a massa
você faz parte da massa. Lembre, quando a gente fala de guerra, lembre que Hitler utilizou o rádio para falar e manipular a cabeça de milhões, milhares de pessoas. Bom, o emissor aqui é o veículo de comunicação. Ele passa a informação. A mensagem aqui seria a notícia. Aqui o canal seria o rádio e o receptor você. Esse é mais ou menos o esquema principal da teoria hipodérmica. A gente tem que entender o que é sociedade de massa. Massa, segundo Ortega, a massa está na competência dos incapazes. Olha aqui, competência dos incapazes. Por isso, da manipulação, né? A massa está na competência dos incapazes. Representa o triunfo de uma espécie antropológica que existe em todas as classes sociais e que baseia a sua ação no saber especializado ligado à técnica e à ciência. O comunicador usa a técnica, usa a ciência, porque ele precisa das tecnologias e das criações, né, para poder utilizar, passar sua informação, e atinge nós, os incapazes, né, que ficamos de domingo manipulados assistindo Faustão e não conseguem mudar de canal. Ou seja, ainda hoje somos manipulados, né, somos manipulados pela massa. A teoria hipodérmica foi superada, entre aspas, mas não deixa de existir, porque muita gente ainda é manipulada pela massa, especificamente por algumas emissoras, né? A massa é constituída por um conjunto homogêneo de indivíduos e não possui tradições, regras de comportamento ou estrutura organizativa. Essa é uma frase aqui de Blumen, um pensador aí da comunicação. Você pega essas frases e vai tirando as palavras principais, um conjunto homogêneo quer dizer ali uma coisa só, né? Vai tirando as palavras principais e o conjunto homogêneo de quê? De indivíduos, a gente aqui. E vai levando essas palavras principais lá para os enunciados da sua prova para facilitar na hora de achar a questão assertiva que vai dar acesso ao seu trabalho público aí, a sua estrutura organizativa para o resto da vida, né? Estabilidade financeira e sem preocupação de ser demitido. Pelo menos só se ele fizer uma merda muito grande aí que vai ser demitido. Esse aí é o José Ortega y Gasset. Muita gente pensa que quando diz Ortega e Gasset são duas pessoas, é uma pessoa só. É esse camarada aí, né, desse estilo dele aí, ele foi um dos pensadores da comunicação, não só do jornalismo, da publicidade, como de vários outros, da literatura, das letras no geral, da psicologia e outros fatores, da própria filosofia, que ele vinha construindo as suas informações. Para você saber um pouquinho, pode cair um texto na sua prova falando de Ortega e você ficar voando lá. Pelo menos aqui você já sabe mais ou menos quem é esse cara aí. Pelo menos vai saber que é uma pessoa só. Nasceu em Madrid, na Espanha, em 1883. Estudou filosofia na cidade e depois em várias universidades alemãs, sendo influenciado pela filosofia de Kant, né, um filósofo. Foi professor universitário e ensaísta e jornalista pelo resto da vida. Ensaísta, só para você ficar sabendo, o termo ensaio foi criado lá em 1500 e pouco, lá no Renascimento, com os pensadores do Renascimento. No Renascimento a gente vem com Dante Alighieri formando a literatura italiana, né? Era o dialeto de Florença, desse dialeto ele formou toda a literatura italiana, a língua italiana. E lá tinha Nicolau Maquiavel, Erasmo de Roterdã, vários pensadores. E esse ensaio, essa palavra ensaio foi criada lá no Renascimento e a gente vê como a gente utiliza tanto um ensaio aqui no jornalismo, né? Então Ortega nasceu em Madrid e participou aí do processo comunicacional de criação de pensamentos para a nossa comunicação. Uma frase dele: a vida é uma série de colisões com o futuro. Porque lá no passado, e a gente está estudando o cara agora, olha a época que 1883, se passava o que aqui no Brasil? Daqui a alguns anos estaríamos na República, né? Dom Pedro II ia declarar toda aquela história meio forjada, aí ia declarar a nossa República, ainda éramos o Império do Brasil com Dom Pedro II, ainda Império, né? Iríamos já, daqui a pouco, em 89, a gente passava para República. 89 ou 88? Bom, uma dessas duas aí. 89.
1988 é a Constituição. Bom, vamos ao modelo comunicativo da teoria hipodérmica. Temos alguns tópicos aqui para você lembrar na hora da prova ali. Estímulo-resposta, estudo do comportamento humano, que tem a ver com a questão psicológica e tem a ver com o behaviorismo. O isolamento físico normativo dos indivíduos, né, cada um nas suas casas, com suas famílias, ou até mesmo numa praça sozinho, mas lendo o seu jornal ou escutando o seu rádio. E a arte de influenciar as massas que diz respeito ao veículo de comunicação. Como fazer para atingir toda a massa. A pessoa se deparar com a propaganda poderia ser controlada e ou manipulada por ela. Aqui tem uma questão, mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Agora você já viu a resposta aí, mas tudo bem. Antes de fazer a questão, eu queria mostrar um vídeo aqui para fixar, né, melhor aí na sua mente o que é a teoria hipodérmica. Algumas pessoas que estudaram na Alep comigo já viram esses vídeos, mas é sempre bom rever, né, até porque estamos estudando de novo as teorias. Se a gente não ler, não estudar sempre essas teorias, a gente se esquece. Você fez o concurso da Alep. Não, vou estudar as teorias da comunicação, não, porque eu já estudei lá para a Alep, vou estudar mais para frente. Faça isso e veja quando chegar na prova você não vai lembrar mais de nenhuma teoria. As teorias a gente tem que estar sempre lendo, sempre revendo, porque é uma informação vasta que precisa estar fixada aí na nossa mente. Então eu vou colocar um vídeo aqui sobre a teoria hipodérmica para você tentar colocar melhor aí na sua mente e lembrar mais fácil, né? Olá, meus caros. Meu nome é Ken. Cidadão Ken. O que vou falar hoje para vocês é confidencial. Nenhuma dessas informações deve sair daqui. Mas Ken, isso aqui não é uma APA? A gente não deveria usar isso nos nossos estudos? Ou seja, levar para fora daqui? Bem, isso são detalhes. Eu vou falar para vocês hoje sobre a teoria hipodérmica, ou teoria da bala mágica. A origem da teoria hipodérmica, ou teoria da bala mágica, remete aos primeiros estudos sobre a comunicação de massa, que acontecem nos Estados Unidos, na década de 30, a partir de uma perspectiva administrativa, desenvolvida por pesquisadores da chamada Escola de Chicago. Dentre os mais renomados estão pesquisadores como Harold Laswell, Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin e Carl Hovland. Esses estudiosos deram início à chamada Communication Research, a longa tradição de pesquisa em comunicação. Mas só se pesquisou os meios de comunicação a partir desse momento? Não. Nesse momento apenas se organizaram os estudos, pois as mídias começavam a se expandir em influência pelo mundo. Os estudos sobre retórica de Aristóteles na Grécia Antiga podem ser chamados de reflexões sobre o processo comunicacional, por exemplo. Continuando, esses primeiros estudos foram financiados pelo governo, mas, sobretudo, por instituições privadas como a Fundação Rockefeller. Por isso, essa tendência é chamada de pesquisa administrativa. Tinham como foco compreender como determinada mensagem afetava as massas, favorecendo o melhor desempenho dos meios de comunicação. Eram, portanto, desenvolvidos estudos sobre os efeitos da mídia. Como os meios de comunicação afetavam as pessoas que recebiam determinada mensagem. Continuemos. Teoria hipodérmica é o modelo que tenta dar conta da primeira reação que a difusão dos meios de comunicação de massa despertou nos estudiosos. Ela se constrói, portanto, em relação à novidade que são os fenômenos da comunicação de massa e as experiências totalitárias da época em que surgem, o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra. A síntese dessa teoria é que cada indivíduo é diretamente atingido pela mensagem veiculada pelos meios de comunicação de massa, ou seja, existe uma concepção de onipotência dos meios e de efeitos diretos. Sua preocupação básica é justamente com esses efeitos.
Por que teoria hipodérmica? Porque a onipotência da mensagem seria como uma injeção aplicada direta na pele, sendo inoculada a mensagem diretamente na corrente sanguínea do indivíduo. Por que bala mágica? Ela tem poderes? Não seria bem isso. A mensagem, tal qual uma bala de revólver, atinge o indivíduo no alvo, sem resistências. Teoria hipodérmica engloba o conceito de uma sociedade de massas e da teoria psicológica comportamentalista, a perspectiva behaviorista. A presença do conceito de sociedade de massa destaca o isolamento físico e normativo do indivíduo na massa e a ausência das relações interpessoais. Daí a atribuição de tanto destaque às capacidades manipuladoras da mídia de massa. Aliás, a questão da manipulação é importante para se entender essa teoria. Vocês sabem o que significa manipulação? Quanto ao que estamos estudando? No dicionário Howise, manobra pela qual se influencia um indivíduo, uma coletividade, contra a vontade destes, de modo geral recorrendo aos meios de pressão, tais como a mídia. Silêncio! Silêncio! Sobre o behaviorismo, sua relação com a teoria hipodérmica considerava o comportamento em termos de estímulo e resposta, o que permitia estabelecer uma relação direta entre a exposição, as mensagens e o comportamento. Se uma pessoa é apanhada pela propaganda, ela pode ser controlada, manipulada, levada a agir, condicionada. Como marionete, cidadão Ken? Sim, como marionetes em um palco, cujo roteiro do espetáculo é a vida social. Resumindo, o modelo de estudo da comunicação predominante no período compreendido entre as duas guerras mundiais. Em síntese, baseava-se na ideia de que as mensagens conseguissem alcançar os indivíduos que constituem a massa, seria facilmente inoculadas, atingido pela mensagem. O processo de comunicação obtém o êxito pré-estabelecido. O indivíduo pode ser controlado, manipulado e levado a agir. O que aprendemos com estas informações? Que é legal usar colete à prova de balas quando assistimos televisão? Que agulhas são perigosas? Bem, vou fazer um rápido teste com vocês, para averiguar se estão prontos para entender o mundo que os rodeia com essas importantes informações aqui passadas. Por hoje é só, e não se esqueçam, ninguém falou isso para vocês. Mas seu nome não é quem? Vocês entenderam. Até mais, boa noite, boa sorte. Você viu aí a explicação do detetive, né? Do nosso detetive aí explicando mais ou menos o que é a teoria hipodérmica. É bom para você se lembrar, né? Na hora da prova, dar uma lembrada no desenhozinho que assistiu. Pode ser que fique mais fácil para resolver a questão. A gente vai ver também aqui no curso algumas questões que constaram lá na prova da Alep, né? Pelo menos na de TV, acho que só teve uma questão de teoria da comunicação, porque foi tudo muito voltado para a televisão. Isso da CBTU, né? Vamos torcer que caia mais, porque teoria da comunicação nem todo mundo sabe, e você sabendo vai ficar à frente dos outros candidatos. Na Alep foi imaginado que caísse mais específico de TV, porque era especificamente televisão ali, né? Mas essas outras, como é geral, aborda tudo, vai cair um pouquinho de tudo, deve cair pelo menos umas 3 questões no mínimo, aí acho, da teoria da comunicação. Bom, para isso vamos ver uma questão que eu passei antes, e você deve ter visto a resposta, mas já deve ter esquecido, né? Que a mente da gente é rápida, é passageira mesmo. Então vamos ver aqui a questão para ver se você lembra ou para ver se você acerta aí na resposta. Uma questão aí da FCC 2012. A agulha hipodérmica é a teoria segundo a qual... Bom, vai ser fácil que a gente acabou de ver o conteúdo, né?
O bom é responder isso depois, para ver se você realmente fixou o conteúdo. A agulha hipodérmica é a teoria segundo a qual, letra A, os meios de comunicação têm um efeito imediato e poderoso no público, modificando comportamentos, alterando atitudes e interferindo diretamente na mente das pessoas. Letra B, as pessoas se comportarão favorável ou negativamente em relação a determinado assunto a partir da disposição e da incidência das notícias. Letra C, a comunicação interpessoal assume a maior relevância no momento da ação dos indivíduos e leva a um comportamento coletivo equilibrado. Preste atenção nas palavras-chave que tem aí nas alternativas, que fica fácil para você responder. Letra D, a ação será sempre coletiva à medida que consiga assumir novas estruturas de poder e, a partir daí, tenha como gerenciar o comportamento das massas. Letra E, a construção de sentido a partir de referências pré-existentes é assumida de forma arbitrária, gerando interpretações e imagens contraditórias em relação ao objeto. Vamos ver se você acertou. Acho que já deu tempo de você ter escolhido aí a sua assertiva, né? Entre essas aí, vamos ver se você acertou. Se você escolheu a letra A, parabéns, né? Os meios de comunicação têm um efeito imediato e poderoso no público. Olha as palavras-chave aí, o efeito, né? Poderoso no público, aqui, efeito imediato no público, modificando comportamentos, palavras que eu disse lá na frente, comportamentos, alterando atitudes, interferindo diretamente na mente das pessoas, psicologia, behaviorismo, estímulo e resposta. Então tá na cara que era a letra A primeira. Na letra B diz, as pessoas se comportarão favorável ou negativamente em relação a determinado assunto a partir da disposição e da incidência nas notícias. A gente sabe que o estímulo, a gente joga aqui, estimula e obtém logo a resposta, né? Não vai ficar uma coisa ou outra, a disposição, tem que ser um negócio objetivo. Letra C, a comunicação interpessoal assume a maior relevância no momento da ação dos indivíduos e leva ao comportamento coletivo equilibrado, né? A gente não sabe se esse comportamento coletivo vai ser equilibrado ou vai ser desequilibrado, né? Isso aí independe, a gente não pode afirmar. E nem aqui a comunicação interpessoal assume a relevância. Aí que jogou a informação, obteve a resposta. Simplesmente vai na mente das pessoas, o comportamento. Não tem que estar rodeando muito. A ação será sempre coletiva à medida que consiga assumir novas estruturas de poder e a partir daí tenha como gerenciar o comportamento das massas. Aqui, como diz, consiga assumir novas estruturas de poder, também está arrodeando. Jogou a informação, obteve a resposta. Letra E, a construção de sentido a partir de referências pré-existentes é assumida de forma arbitrária, gerando interpretações e imagens contraditórias em relação ao objeto. A interpretação é uma só, jogou, todo mundo ali fica manipulado na informação. Então a resposta correta é a letra A, até pelas palavras-chave você ia observar que não tem nas outras alternativas. Aí a mente das pessoas, efeito imediato, modificação de comportamentos, não tinha como errar, não tem mais como errar uma questão da teoria hipodérmica se cair, se constar na sua prova da CBTU ou da Universidade Federal de Pernambuco. A gente vai para um rápido intervalo, tomar uma água, tomar um café, você dá um pause aí, daqui a pouco a gente volta.